Olá, tudo bem? Professora Juliana, professora de língua portuguesa da Mike School, a escola preparatória que mais aprova candidatos para os concursos da Polícia Militar de São Paulo. Eu vim aqui hoje corrigir com você a prova de soldado PM e nela nós veremos qual foi o padrão da VUNESP, como ela pediu as questões e também sanar possíveis dúvidas dos seus acertos e dos seus erros. Mas antes de avançarmos, eu quero que você já deixe o like aqui. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se e acompanhe conteúdos para as provas da Polícia Militar de São Paulo. Também iniciaremos aqui a correção, mas olha, eu quero convidá-lo a me seguir também no Instagram, professora Juliana de Cássia. Esse é o meu arroba. Siga-me por lá também e lá teremos muitas novidades para o seu concurso. Vamos ao que interessa agora então, vamos corrigir a prova de soldado PM. Bora lá? Juntos? Antes, eu também quero convidá-lo a conhecer os cursos da Mike School. Nós somos os melhores nas carreiras da Polícia Militar de São Paulo. O site é www.mikeschool.com.br. Nós temos o curso completo de soldado PM para ingresso e também da Academia do Barro Branco. Tivemos muitos alunos que estudam para o CFO e tiraram de braçada a prova de soldado PM. Então também é um caminho pelo qual você consegue percorrer pelo cursinho do Foco Barro Branco, entre pelo cursinho de soldado PM, você que ainda não é policial. E se você já é policial, está aqui conferindo a correção, conheça os nossos cursos, temos cabo, sargento, CH, CBF, pós-graduação, temos um universo da Polícia Militar aqui na Mike School. Agora sim, vamos para a nossa prova. Veja, deixei aqui em vermelho o que apareceu na prova de conteúdo. Então a banca ela trouxe uma prova muito mais interpretativa. 10 questões de interpretação. Mudou um pouquinho o padrão. O que ela queria com isso então? Exigir um pouco mais de interpretação do candidato. Apesar dos textos não estarem difíceis, se você não domina a interpretação, aqui foi um tendão de Aquiles, porque metade da prova estava interpretativa. As outras 10 questões estão distribuídas em sinônimos e antônimos, sentido próprio, sentido figurado, pontuação, pronome, verbos, advérbios, conjunções, concordância, regência e crase. Vamos então para a nossa correção? Seguimos para o primeiro texto, uma charge. Veja lá. Mafalda, hoje seu pai passou de carro na frente da padaria e uma senhora disse: veja só, esse pé rapado agora tem carro. Será que você ouviu direito? Eu não estava lá, foi minha mãe que ouviu e me contou. E será que a tal senhora estava falando do meu pai? De certo, estavam passando outros caras de carro, não é? Claro, pode ser, ela pensa aqui. Mas minha mãe conhece seu pai, não é? Ou seja, o seu pai é um pé rapado. Isso que ela quis dizer, porque aqui ela diz: esse pé rapado agora tem carro, foi ouvido por uma outra pessoa, mas a mãe conhece, então o único pé rapado que estava passando por lá era o pai dela. Essa é a ironia, o humor da tira aqui então. Então, na questão de número 1, a resposta seria: o pai de Mafalda passou de carro na frente da padaria e foi visto por uma mulher que o desprezou? Não, não houve desprezo aqui, certo? Mafalda não sabia que seu pai havia comprado um carro novo? Extrapola também o texto. A senhora que chamou o pai de Mafalda de pé rapado não tem como conhecer a real situação financeira dele? Nós não sabemos, extrapola o texto também. Então, se você ficasse com dúvida de duas, né, poderia ficar aqui entre as duas primeiras, mas a ela é improvável. A expressão pé rapado pode ser usada para descrever muitas pessoas? Sim, aí aqui pode confundir já o candidato, mas sempre vá até o final. Mas não o pai de Mafalda.
é o que está na tira, que a amiga considera que pé rapado seja uma expressão adequada para se referir ao pai de Mafalda. Porque ela diz, mas o seu pai estava lá, não estava? Então, a minha mãe conhece seu pai, foi isso que ela disse. A minha mãe conhece seu pai, não conhece? Porque ele é um pé rapado. Então, é a alternativa B, esta de nível fácil, esta questão de nível fácil. Já esta daqui, um nível mais difícil, você teria que entender aqui qual o sinônimo de na frente da. Hoje seu pai passou de carro na frente da padaria. Qual outra substituição se encaixaria aqui? Veja, o seu pai passou de carro de frente na padaria, seria de frente à padaria, diante da padaria e não diante à padaria. Adiante da padaria muda o sentido, porque é à frente, adiante. Então não poderia ser. À frente da padaria teria que ter crase aqui também. Passar à frente de uma circunstancial feminina. Vai crase, também não poderia ser esta daqui. E sim, alternativa E. Passou de carro diante da padaria. Então essa daqui eu classifico de médio para difícil. Bom, eu marquei os textos aqui, como são 10 questões de textos, eu não lerei todos os textos aqui, porque o intuito é fazer a correção da prova e não ter uma aula de interpretação de textos neste momento. Mas olha, para o gabarito em si, você sempre deve procurar a pergunta primeiro, certo? A partir da leitura do poema, é correto afirmar que o eu lírico expressa o quê? E você já vai buscando ali no texto o que o eu lírico está expressando. Preocupação, desencantamento, nostalgia de coisas que marcaram sua vida, consciência sobre a impermanência de todos, dificuldade em aceitar os obstáculos encontrados. Veja. Há esses dias em que pressentimos na casa a ruína da casa, e no corpo a morte do corpo, e no amor o fim do amor. Estes dias em que tomar o ônibus é, no entanto, perdê-lo, fazer o certo, olha, é fazer o errado, e chegar a tempo é chegar demasiado tarde, chegar a tempo também está errado, olha, fazer o certo é fazer o errado. Não são coisas que se expliquem, apenas são dias em que de repente sabemos o que sempre soubemos e todos sabem, que a madeira é apenas o que vem logo antes da cinza. E por mais vidas que tenha cada gato, é o cadáver de um gato. Ou seja, ele diz que nós vivemos em um mundo em que pressentimos coisas ruins, vivemos em um mundo em que o certo parece ser errado e que, no final das contas, o que todo mundo sabe é que o fim é certo para todos, é imprevisível. Então, por mais que o gato tenha 7 vidas, ele vai findar a vida dele também. Esse é o teor, né, o contexto principal da questão. Há uma preocupação pelo descaso com que os humanos tratam suas vidas? Não há um descaso do humano tratando sua vida. Há um desencantamento pelas circunstâncias presentes e tentativa de recuperar o passado? Extrapola o texto também. Não se fala nada sobre isso. Nostalgia de coisas que marcaram sua vida, como as casas e os amores do passado, ele sente saudade disso, há uma nostalgia. Era uma casa muito bonita, eu amava aquela pessoa. Não tem essa nostalgia aqui presente. Não é um remember feliz do passado, né? Não está saudosista neste poema. A consciência sobre a impermanência de todos os seres, sejam eles animados ou inanimados. Sim, há uma consciência sobre a impermanência. Todos nós teremos o mesmo fim, seja um gato, seja uma pessoa, seja uma casa, que é um objeto, seja animado ou inanimado, todos nós teremos um fim. E por fim, dificuldade em aceitar os obstáculos encontrados no cotidiano, como a perda de um ônibus. Extrapola completamente. O que ele fala do ônibus é quando você faz o certo, também parece que está errado. Então, a alternativa D foi a alternativa correta aqui. 4. Assinale a alternativa em que o acréscimo de vírgula está em conformidade com a norma padrão de emprego desse sinal de pontuação. Em que tomar o ônibus é, no entanto, perdê-lo. Veja,
nós temos a regra da ordem direta de uma oração, sujeito, verbo, complemento e o adjunto vem após. Então, eu não posso separar sujeito, verbo e complemento. Se eu coloco algo dentro de sujeito, verbo, complemento, eu tenho que proteger esse algo com vírgula. Não posso apenas colocar lá uma vírgula entre sujeito, verbo e complemento. Então, a primeira coisa a se fazer numa questão de vírgula é procurar o verbo e ver se há alguma coisa entre sujeito e verbo e se há alguma coisa entre verbo e complemento. Tem uma musiquinha que eu canto na aula de pontuação que é assim: e pra vírgula, SVC você não pode separar sujeito, verbo e também seu complemento. Só separa lugar, modo e o tempo. Olha, eu separo lugar, modo e tempo porque eu posso separar o adjunto, mas eu não posso separar sujeito, verbo e complemento, certo? Então veja, chegar a tempo é já chegar demasiado. O que é já chegar demasiado? Chegar a tempo. Aqui eu tenho a oração como um sujeito. Sujeito, verbo e complemento. Veja, aqui eu não posso separar sujeito do verbo. Há esses dias, o que há? Aqui eu tenho verbo do complemento. Não posso separar verbo do complemento. Há esses dias em que pressentimos, na casa, né, poderia ser com vírgula ou não, é facultativo, que a madeira é apenas... O que é apenas o que vem logo antes? É a madeira. Sujeito, verbo, complemento. Aqui, entre sujeito e verbo, eu tenho vírgula. Apenas são dias em que, de repente, aqui poderia ter a vírgula. Então, a alternativa A é a correta. No entanto, eu tenho ali a conjunção dividida, separada dentro da oração. É perdê-lo, mas eu tenho duas vírgulas, olha, ela está protegida, assim eu posso separar a vírgula então. Separar algum termo então. A alternativa A é a alternativa correta. Bom, este texto, eu marquei aqui o que nós precisamos saber, vamos já para as perguntas. É um texto mediano, de fácil complexidade, mas não é tão complexo, mas eu precisaria entendê-lo para conseguir excluir aqui algumas alternativas. Veja, em relação à cadeia de solidariedade intergeracional, é correto afirmar com base no texto que esta. E sobre esta cadeia de solidariedade intergeracional, olha, ele traz alguns pontos durante todo o texto. É particularmente preocupante em países como o Brasil e os Estados Unidos, lugares em que o número de idosos é baixo. Não se fala sobre número de idosos no texto, então não poderia ser. Tem se mostrado mais forte nos países nórdicos, em que a taxa de natalidade segue estável como no ano passado. Nada se fala sobre números de pessoas. Então, não fala lá que há uma taxa de natalidade estável. Fica afetada quando nascem menos crianças, isso sim o texto fala. É porque agora em que os adultos não estão tendo mais filhos, essa velhice, né, não será amparada por esses filhos. Fica então a responsabilidade para o governo. E aqui eu tenho então, olha, fica afetada quando nascem menos crianças, fazendo com que os países devam criar estratégias de cuidado com os idosos. Aqui sim, eu tenho a resposta correta. Há um cuidado aqui com os idosos que precisa ser levado em consideração por quem? Pelo governo, pelo país. Está baseada tradicionalmente na criação de filhos autônomos que possam trabalhar para sustentar a si próprios? Extrapola. E depende de decisões individuais e familiares, motivo pelo qual os países têm dificuldade em promovê-la, também extrapola. É a C, então, de cheirosa. Olha aqui a cheirosinha, conseguimos, com convicção, colocá-la como alternativa correta. A outra pergunta do texto é: quanto à comparação feita no texto entre o Brasil e outros países, é correto afirmar que os modelos de gestão baseados no lucro máximo vigoram nos países nórdicos, mas não no
Brasil e são uma solução adequada para o cuidado dos idosos. Veja, não é um modelo de gestão baseado no lucro máximo. O país nórdico ele se preocupa mais com o idoso do que o Brasil e os Estados Unidos, certo? A atuação das políticas públicas dos países nórdicos assegura dignidade aos idosos, enquanto no Brasil os asilos são opções insatisfatórias? Sim, os asilos são opções caríssimas, né, e deploráveis, vamos dizer assim. Nos países nórdicos, a responsabilidade com os idosos permanece majoritariamente com as famílias? Não, o Estado assumiu, complementa essa assistência. Os asilos privados, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, são bem administrados? Não, o texto diz que não, que eles não possuem boas condições e são caríssimos. E os países nórdicos e o Brasil negligenciam tanto o papel do Estado quanto o da família no cuidado com os mais velhos. Não, os países nórdicos, eles se empenham em cuidar dos idosos, enquanto o Brasil e os Estados Unidos não. Enquanto o Brasil e os Estados Unidos não. Certinho? Alternativa B, então, é a correta. Nos apartamentos exíguos da família nuclear não há espaço para os avós. Veja, se não há espaço para os avós, eu consigo delimitar um pouco este significado, certo? São apartamentos exíguos, em que não há espaço para os avós. Se não há espaço, não pode ser grande. Apertado poderia ser. Íntimo, não. Mas deixamos aqui. Pequenos poderia ser, se não há espaço, é pequeno. Reduzido também poderia ser, se não há espaço, é pequeno. Então a gente consegue excluir, mas numa mesma linha de significado eu tenho apertado, pequeno e reduzido. Isso daqui nós também conseguiríamos excluir por falta de encaixe, né? Agora, e declinante? Veja, enfrenta um apoio familiar declinante. O que declina? Olha, a rua ela é declinada. A inflação ou eleva ou declina. Então, aumenta ou diminui. Então, o que declina é aquilo que diminui, aquilo que cai. Eu já conseguiria excluir crescente, por exemplo. Também não poderia ser, né? Eu poderia também excluir excludente, porque excludente é aquilo que exclui. E descendente, olha, você é descendente dos seus pais, dos seus antepassados, de uma geração para outra há descendentes, é diferente de decrescente, que é o que ele tendeu aqui a falar para nós, né? Então, a alternativa é decadente, aquilo que declina é decadente, alternativa D. Foi empregada em sentido figurado a palavra destacada em. Sentido figurado é aquele que a gente fecha o olho e abre a imaginação. Veja, a imaginação, eu tenho que fechar o olho e abrir para o sentido figurado e me imaginar naquela situação, consigo fazer uma imagem daquilo. Olha, nos últimos tempos rompeu-se o elo colaborativo entre gerações. O elo em si, olha, um elo é um anel que conecta algo a outro. Então, eu tenho dois elos aqui conectados, olha, duas alianças, por exemplo. Então, no sentido próprio, é uma argola, algo que conecta. No sentido figurado, torna-se, então, elo colaborativo. Nós temos uma frase redundante, né? O elo de ligação, porque se é elo, é de ligação. O elo, ele funciona para conectar. Agora, um elo colaborativo, o elo da tropa, que é o sargento, que é o elo do comando à tropa, dentro da polícia militar. Aqui eu tenho o sentido figurado da construção. Já tenho, então, a minha alternativa. Agora, nos demais eu encontro sentido próprio? Vamos verificar. Garantem lares dignos. Lar aqui são casas, lares, aconchego, que eu tenho lar digno. Sim, sentido próprio. Quando os pais envelhecessem, aqui eu tenho o sentido de envelhecer no sentido do dicionário mesmo, sentido próprio.
E a ansiedade acerca do nosso futuro, eu tenho aqui sentido próprio também. E quando não, criminosamente negligenciados, largados, tratados sem cautela, aqui eu tenho sentido próprio também, então a alternativa A é a alternativa correta. No próximo texto, já um texto mais longo, também de linguagem tranquila, tem uma linguagem de relacionamentos digitais e presenciais. Fiz algumas marcações aqui para voltarmos apenas ao que importa. Olha lá na questão 9. A respeito das transformações das formas de relacionamento interpessoal com as tecnologias digitais, o autor do texto faz o quê? Entende que excluir alguém das redes sociais nos dias de hoje é um crime mais grave do que matar uma pessoa? O que ele fala de crime? Olha, tá aqui em cima. Ao contrário de tempos passados, quando sumir com alguém exigia certo grau de dificuldade e até risco criminal, hoje tornou-se facílimo dar um fim a uma pessoa. Então ele dá um fim aqui no sentido de matar, e ele diz que é possível matar alguém digitalmente e que você vive até um luto. Ele faz uma metáfora e com essa morte ao deletar, ao bloquear, ao excluir alguém da sua rede de contato. Não é um crime em si, certo? Reconhece o impacto das redes sociais positivamente? Sim, mas valoriza, olha o mas, contrapondo aqui uma ideia, né? Mas valoriza, acima delas, as relações presenciais e concretas. Veja, ele valoriza as relações presenciais e concretas lá no final do texto, olha. Eu ainda acredito nas relações de carne e osso, nos abraços, nos encontros longos e profundos. Mas descubro que os relacionamentos digitais tomaram um espaço impressionante. Deletar equivale a dizer adeus, e dizer adeus é sempre uma forma de luto. Então ele faz esse contraponto com a morte que ele faz lá em cima, em dar um fim a uma pessoa, certo? Então aqui eu tenho a alternativa correta. Defende que as relações digitais substituíram de forma saudável e definitiva os vínculos presenciais. Não, ele não diz que ele não defende isso, pelo contrário, ele prefere as relações presenciais. Esta relação que ele defende é de carne e osso. Considera que o bloqueio em redes sociais não gera maiores consequências para a percepção da existência do outro. Não. Ele não diz isso, pelo contrário, ele diz que as pessoas sofrem, geram bastantes consequências. Olha, se a pessoa for deletada ou pior, for bloqueada, simplesmente deixa de existir, a comparação é forte, mas inevitável. Ela morre. E aqui, olha, bem no meio do texto, ele fala que as pessoas já ficavam ressentidas, né? Antigamente, quando você fazia uma limpa no celular e bloqueava alguém, tirava alguém, as pessoas já falavam, me bloqueou? Por que você me tirou da sua rede de contato? Porque a gente não se falava mais. Isso já era um motivo de sofrência. Então, há sim um sofrimento, né? Há sim consequências na percepção do outro. E afirma que no passado as relações eram menos sólidas? Não, mais sólidas. Ele prefere essa relação presencial. Então, alternativa B na 9. Na 10, é correto afirmar que no trecho deletar equivale a dizer adeus, e dizer adeus é sempre uma forma de luto. O autor procura o quê? Ilustrar que as despedidas virtuais são passageiras, visto que as pessoas não estão verdadeiramente mortas? Não. Olha, isso é uma realidade, mas não é uma realidade do texto. O que ele quis dizer quando você deleta alguém, equivalente a dizer adeus, é porque você tira a pessoa da sua vida. Então é como se a pessoa morresse. Você dá um adeus a ela, é como se você vivesse um luto, porque a pessoa não vai existir mais. Sugerir que o luto digital é uma experiência que afeta principalmente os mais jovens, afeta quem estiver ali. Suavizar o impacto das relações digitais, apresentando-as como menos intensas do que as presenciais? Não, ele não suaviza isso. Ele diz que as digitais são tão exclusórias quanto as presenciais, que você deletar alguém é como se alguém morresse.
Criticar aqueles indivíduos que não reconhecem o peso emocional dos vínculos virtuais nos dias de hoje. Criticar os indivíduos que não reconhecem o peso emocional não tem nada a ver. Ele não critica esses indivíduos, pelo contrário, ele totaliza, né? Ele generaliza a ação, é para todo mundo. E enfatiza que a exclusão digital tem valor simbólico equivalente ao rompimento definitivo de laços afetivos. Essa sim é a alternativa correta, certo? Questão de número 11. Começou um pouquinho de gramática aqui agora, né? No primeiro momento aqui, várias questões já de textos na prova. Olha lá. Estar na minha rede, mesmo sem papo, era um modo de afirmar a existência da pessoa em minha vida. Portanto, era ofensivo ser excluído. Portanto, eu tenho ideia de conclusão. Nós temos algumas mnemônicas que nos ajudam nessas classificações, né? E, portanto, está na conjunção apelo de porco. Apelo de porco. Portanto. E o C? Se a pessoa for deletada ou pior, bloqueada, simplesmente deixa de existir. O C está no casa sem contas, nas conjunções condicionais. Então, na decoreba você iria pelas mnemônicas, mas aqui pelo sentido também você conseguiria resolver, né? Olha, conclusão e condição. Se a pessoa for deletada, caso a pessoa seja deletada, e portanto, era ofensivo, logo era ofensivo ser excluído. Então, alternativa C, de cheirosa. Uma questão aqui de pronomes, veja, houve um tempo em que eu me admirava ao dar uma limpa no celular. Por que tanta gente com quem nunca converso, tantos endereços que já não fazem parte do meu dia a dia? Olha lá, eu tenho aqui algumas expressões para substituir pelos pronomes. O onde, pessoal, ele se refere a lugar, certo? Aqui eu tenho em que, um tempo em que eu admirava. Então, eu não poderia colocar onde. Um tempo onde é para lugar, não poderia ser. Um tempo de que eu admirava, para ter esse de aqui, olha, perdão, de que, olha, quem admira alguém. Então, não exige esse de aqui. Se eu tenho um verbo que exija essa preposição, gostar, aí ok, viria esse de. Então, aqui não poderia ser também. Só poderia ser no qual. Em que, olha, eu tenho em mais o no, certo? Por que tanta gente com quem nunca converso? Olha, quem conversa com alguém. Então, só poderia existir a preposição com aqui. Não poderia ser somente que ou de quem. E, por fim, os endereços, olha, os quais, certo? Porque está no plural e no masculino. Não poderia ser nos quais, não tem em aqui, não tem verbo, não tem nome exigindo a preposição em. Então, eu retomo endereços com os quais. A alternativa D é a alternativa correta. Mais uma charge, vejam lá. Ajeitem a coluna, olhem para frente, pés alinhados, menos impulso, quase que um bumbo no pé direito aqui, certo? Vocês não sabem se divertir. Olha, eu tenho aqui uma pessoa que é um pouco mais rígida, um pouco mais brava, e as crianças querem brincar de balanço, quero só balançar. Então aqui, a partir da leitura da tira, é correto afirmar que o efeito do humor se deriva de qual fala? Encara com extremo rigor uma circunstância da qual se espera divertimento? Sim. É quase que bumbo no pé direito, levanta essa perna, olha pra frente.
Canta canção! É isso que você vai ver na escola de formação, né? Não se mexe! Então, é muito rígido aqui esse tratamento para duas crianças balançando, certo? A menina, ela se irrita com a aversão das crianças? Não, ela não tem aversão das crianças, e sim do comportamento. Ela quer que seja um pouco mais firme. Emprega a austeridade necessária, desnecessária. Prefere insultos às demais crianças? Não insulta. Também não incita a pararem de balançar e dissimula sua aversão ao balanço como uma postura severa frente à brincadeira. Então aqui também não há uma aversão ao balanço, certo? Ajeitem a coluna. A expressão destacada está conjugada com o mesmo modo verbal que aquela destacada aí. Então, quando eu tenho um verbo no imperativo, veja que eu tenho o verbo ajeitar, e ele, o verbo ajeitar no imperativo, ele troca a letra. Então, estudar, estude. Falar, fale. Estudar, olha, termina com ar. Falar, termina com ar. Então, vai trocar para E. Dançar, dance. Cantar, cante. Ajeitar, ajeitem. Então, o que eu vou procurar nas alternativas? Aqui trocou a letra. Aí eu coloco todo mundo no infinitivo, olha, eu coloco todo mundo para ar, ir. Conseguir, ser, aprender, divertir, reconhecer. Coloquei todo mundo no infinitivo. Agora eu vejo qual que está trocando a letra. Porque o A, ele troca para E, certo? Terminou com ar, vai trocar para er. E terminou com e ir, vai trocar para a. Beber, beba. Sorrir, sorria. Partir, parta. Correr, corra. Então, eu tenho que agora trocar as letras. O er e o ir vai para a. Conseguir, consiga. Então, seria consigam. Ser vai virar a. O e e o i vira a, né? Olha, sejam, aqui poderia ser. O E vai virar A, aprendam. Aqui trocou também. Aí eu vou ter uma segunda avaliação. Divertir. Divirtam-se. E reconhecer. Reconheçam-se. Então aqui não poderia ser e aqui não poderia ser. Eu já consegui excluir 3, fico em 2. E agora eu vou avaliar qual que está no mesmo sentido de ordem. Veja, as crianças ainda estão aprendendo, então sejam pacientes com elas. A mesma forma é ajeitem a coluna, façam alguma coisa. Então, eu tenho a alternativa B. Agora, na C, é preciso que... Aqui não tem uma ordem, um conselho, um pedido. Aqui está no presente do subjuntivo, que é a mesma construção do imperativo afirmativo, mas aqui eu tenho possibilidade. É preciso que... Aqui eu tenho firmeza, olha, aqui eu tenho uma ordem, assim como ajeitem a coluna, sejam pacientes. Aqui no nascer eu tenho possibilidade, por isso não poderia ser também. A alternativa B, então, é a correta. 15. Assinale a alternativa em que está em conformidade com o norma padrão de concordância. Haviam, quem lembrou do haver? Viu o verbo haver? Abelhinha no ouvido. Zzz. Pode ter o que, gente? Junto com a abelha, um ferrão, veja. E o verbo haver, então, ele fica impessoal, ele é impessoal quando ele estiver significando existir, acontecer, ocorrer, quando esse haver estiver em locução, ou quando ele estiver idêntico ao fazer em tempo passado, há anos, né? Então aqui ele ficaria no singular, havia muitas crianças, porque ele significa existir. Existiam muitas crianças? Sim, então havia muitas crianças, teria que ser no singular. Comprou-se para o pátio da escola alguns brinquedos, compraram-se, lembrou do se? Quando o se vier com preposição, ele fica no singular. Quando ele vier sem preposição, ele vai para o plural, se o sujeito estiver no plural. Alguns brinquedos foram comprados. Esse se aqui, então, é partícula passivadora. Compraram-se, certo?
Para aprender a se balançar bem, é necessário muita prudência. Olha, prudência foi para o feminino, vai para o feminino. É necessária muita prudência. Foi preciso isso. Olha, sujeito oracional é o nosso quinto caso de concordância como sujeito oracional. Olha, é preciso que isso aconteça. Olha, foi preciso que isso acontecesse, certo? No passado aqui. Então, aqui é a alternativa correta. Isso foi preciso. Quando eu tenho uma oração significando isso, eu tenho sujeito oracional, o verbo fica no singular. E por fim, durante a nossa infância era comum brincadeiras. Eram, olha, comuns. Brincadeiras eram comuns. Certo? Então, a alternativa D é a correta. E o último texto, o maior de todos, deixei aqui alguns trechos grifados, ele se refere a apostas. Então, eu tenho aqui algumas considerações dentro dos textos. Veja, de acordo com as informações do texto, e isso não anula a questão, tá, gente? É correto afirmar que foi um fator determinante para o aumento dos casos de dependência de jogos de azar no Brasil nos últimos anos. O que foi determinante, pessoal? Nós vimos aqui no meio do texto, olha, a fiscalização dos jogos de azar pelo governo federal, isso não existe, não existe a fiscalização no texto, né? O aumento do número de cassinos físicos em territórios nacionais, não foi isso que fez com que aumentasse. A investigação do padrão comportamental não fez isso que aumentasse. A chegada à juventude e à vida adulta de uma população que nasceu num contexto totalmente tecnológico e cresceu envolvida com jogos eletrônicos, também não. Não é a chegada dessa juventude à vida adulta, mas sim a propagação de inúmeras plataformas digitais de apostas em decorrência do avanço tecnológico, que proporciona facilidade de acesso a praticamente a qualquer pessoa. Então, a possibilidade de usar a tecnologia, né, plataformas digitais para isso fez com que esse número aumentasse. Olha lá, com a tecnologia e a extrema difusão dos cassinos online, passamos a ter cassinos no bolso 24 horas. Então, aqui eu tenho a alternativa correta. 17. Assinale a alternativa em que está de acordo com a opinião expressa no texto pelo psiquiatra Rodrigo Machado. O Rodrigo Machado, ele fala aqui abaixo, olha, afirma Machado. O que ele afirma? Quando você promove um ciclo ultra rápido de apostas, você encurta a distância entre o ato de apostar e o resultado final, fazendo com que as pessoas entrem num loop de compulsividade, consequentemente de hiperestimulação dos centros que processam prazer no cérebro. Então, olha lá. As apostas esportivas, como as de jogos de futebol, tendem a ser menos perigosas, não fala de perigo. Ele fala da celeridade, da rapidez. O tempo de intervalo entre a aposta e o seu resultado influencia significativamente o nível de prazer e de compulsão? Sim, foi isso que ele disse lá no final. A velocidade do resultado das apostas é inversamente proporcional à estimulação? Não, é versamente, é proporcional. O ciclo não é ao contrário, né? É proporcional. O ciclo acelerado de apostas costuma frustrar mais os apostadores? Não frustra, incentiva. E a celeridade do ciclo das apostas é capaz de aplacar as chances de prejuízo financeiro aos apostadores? Sim, isso é uma verdade, mas não é uma verdade do texto. A opinião expressa por ele diz que encurta o tempo curto, né, o intervalo curto entre a aposta e o resultado, faz com que as pessoas se viciem, né, se hiperestimulem a este ato de jogar. E de acordo com os dados apresentados no texto, é correto afirmar que. Então aqui, né, essa é uma das questões mais difíceis, porque você tinha que voltar ao texto, né, para confirmar a informação. Mas olha, de acordo com o texto, essas informações estão aqui. Eu tenho dois tipos aqui para avaliarmos. O jogo de risco, olha,
Entre os apostadores, 10,9 milhões apresentavam características de jogo de risco. Este número de jogo de risco é 38,6 de apostadores e 7,3 da população geral. Dentro desse grupo dos apostadores problemáticos, dos jogos de riscos, tem 1,4 milhões de brasileiros que apresentavam padrão de apostas com diagnóstico de transtorno de jogo. Então, eu tenho aqui 3,8 de risco problemático e 5% de transtorno, olha. Contingente equivalente a 5% dos jogadores de transtorno de jogo, certo? Então, eu teria que ter avaliado primeiro aquela estatística, né, para conseguir responder com certeza aqui. Olha, de acordo com os dados apresentados no texto, é correto afirmar que os comportamentos de jogo de risco já atingem mais de 5% da população em geral? Sim, já são a mais de 7, alguma coisa por cento, não é isso? Aqui, ó. 7,3% da população em geral. Então, sim, mais de 5%. Já tenho aqui a alternativa correta. As demais, a gente consegue excluir. Ó, menos de 10% da população brasileira acima de 14 anos realizou algum tipo de aposta em 2022. Menos de 10%, isso daqui está lá no começo do texto. 17,6% da população. Então, mais de 10%, não poderia ser. O número de apostadores com transtorno do jogo representa 38,6%? Não, 38,6% representa jogo de risco ou problemático. Transtorno, 5%. O número de apostadores com transtorno do jogo... Não, isso aqui eu acabei de ler. Entre os apostadores, menos de um terço apresentou comportamento de risco problemático, menos de um terço, 38,6%, para ser um terço seria 33,3%. Essa daqui estava difícil, né? Tinha que interpretar, fazer matemática, fazer conta para depois chegar. Então, não seriam aqui menos de um terço, certo? Mais de um terço, 38,6% tem mais de um terço. E a maioria dos que apostaram em 2022 foi diagnosticada com algum tipo de dependência. Também não há essa informação no texto, alternativa A. 19. Especialmente é de modo especial. Gente, olha, circunstância de modo, com sentido de particularmente. E o enquanto é com sentido de tempo, olha, quando, né? Quando o jogo está acontecendo, durante o tempo em que o jogo está acontecendo. Então, aqui eu tenho a alternativa D como correta, especialmente circunstância de intensidade, enquanto relação temporal, sim, né? Mas não poderia ser intensidade, especialmente como ordem, primeiramente, não. Aqui eu tenho especialmente dando o modo, de modo especial, de modo particular. Então, não poderia ser dúvida, não poderia ser tempo e não poderia ser ordem ou intensidade. Alternativa D. E a crase, né? Várias pessoas perguntaram, professora, tem ou não tem recurso na questão de crase? Não, não tem. Olha, o que é devido a alguma coisa. Devido à facilidade. Coloca uma palavra masculina. Se virar ao, é porque no feminino iria a crase. Devido à facilidade. Devido ao transtorno, olha. Devido ao transtorno. Isso daqui eu falei na aula de revisão, teria no conteúdo, isso daqui aluno Max School saberia, olha, devido ao transtorno. Então, no feminino iria a crase, devido a, certo? Já consigo excluir algumas aqui. Vem crescendo o número de brasileiros expostos a atividades. Olha, um caso proibido de crase, quando eu tenho a no singular e a palavra no plural. Não pode haver crase. Então, só poderia ser a alternativa C. Não tem possibilidade de recurso, nem nessa questão e nem na prova, pessoal, que são prejudiciais à saúde, são prejudiciais ao ser humano, veja, ao ser humano. Aqui no feminino iria a crase. Então, alternativa C é a alternativa correta, C de cheirosa. Encerramos então a correção. Deixo o convite mais uma vez para você visitar
as nossas redes sociais, professora Juliana de Cássia, o perfil oficial da Mike School, Matemática Mike, professor Fábio Nacarrada, são os perfis principais da Mike School. Visite-nos, siga-nos e acompanhe tudo que está rolando no mundo dos concursos da Polícia Militar, certo? Faça parte da família Mike School. A Mike School é a escola preparatória que mais aprova candidatos no concurso da Polícia Militar. Venha ser nosso aluno, venha conquistar a sua farda com quem mais entende dos concursos da polícia. Um forte abraço para você, que Deus te abençoe, grande beijo, fique com Deus e até mais. Bye, bye.